Urgência e emergência. Para começar, o que é urgência e emergência? Eu quero que alguém escreva aí o que vocês entendem por urgência e emergência. Vou escrever aqui no bate-papozinho. Pode, não precisa ter medo, não. Fala o que vocês acham que é. O que é urgência, o que é emergência. Alguém sabe o que é? Qual a diferença entre os dois? Podem escrever aí. Para a gente poder iniciar e poder entender melhor. Então, o que vocês entendem por urgência? O que vocês entendem por emergência? Tamires botou aqui, o que pode e não pode esperar. Muito bem, tá certo. Vou explicar melhor depois, mas tá correto, Tamires. Quem mais? Deixa eu ver aqui os alunos que estão participando, que eu vou perguntar. Vamos participar, que eu vou anotar tudinho que está participando. Adriana, Andréia, Edeana, Emanuele, Fran, Gilberto, Jackson, Jéssica, Camila, Maria, Marlene, Raimson, Tamires, já respondeu, e o Wesh. Quem mais? O que é urgência e o que é emergência? Urgência, Wesh, é o atendimento imediato. Emergência, atendimento que ainda pode esperar. Então, urgência é atendimento imediato, emergência é o atendimento que pode esperar. Andréia, paciente que tem que ser atendido de imediato. Qual que é esse, André? De imediato? É o de urgência ou emergência? Marlene, dependendo da gravidade do paciente, urgência. Muito bem. Gente, eu quero que vocês participem, porque isso é uma dúvida que gera... Até hoje, tem gente que ainda confunde muito, não sabe o que é o que. Por isso que eu gosto que vocês participem. O Ash está com o mesmo pensamento da André, né? Que urgência tem que ser um atendimento imediato, que não pode esperar. Mas alguém tem outra resposta diferente? Alguém discorda? Alguém concorda? Deana, emergência é algo que tem que ser breve, não pode demorar. Urgência tem que ser um atendimento imediato. Gilberto, emergência é risco de morte, urgência sem risco de morte. Muito bem. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo já, Jéssica? Que diz que tá mudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Coloquem-se sim, por favor. Tá bom. Ai, que bom. Vocês vão me ajudando, tá? Emanuele, urgência é uma ocorrência imprevista de danos à saúde que não ocorre risco de morte. Emergência é constatação médica que tem condição de danos à saúde que amplia risco de morte. Camila, emergência apresenta ameaça imediata para a vida do paciente, enquanto urgência é uma ameaça de um futuro próximo, que pode vir tornar uma emergência. Muito bem. Então, tá bom. Obrigada a todos que participaram, gente. Por que eu quis perguntar isso para vocês? Tem gente, a maioria aí, a metade acertou, a metade se confundiu. Porque esse negócio confunde mesmo, eu quero que vocês saibam. Vou passar um exercício depois, de novo com isso. Na prova vai cair isso também, para vocês poderem fixar bem melhor. Então, vamos lá. Emergência é considerada a situação que a vida, a saúde, a propriedade ou o meio ambiente enfrentam uma ameaça imediata. Em situações de emergência, devem ser tomadas medidas súbitas para evitar que a situação se agrave. Ou seja, gente, a emergência é considerada que tem risco de morte. Vocês não podem confundir. Emergência, ele tem risco de morte. Então, tem que ser atendimento imediato, entendeu? Imediato é aquele que tem que ser logo, não pode esperar. Porque corre o risco de morte. Tipos de emergência. Perigo para a vida. Quando a vida está em perigo devido a desastres naturais.
e a mais alta prioridade, uma vez que a vida humana é considerada a coisa mais importante. Ou seja, quando tem perigo de vida, quando a pessoa pode estar se arriscando à morte. Então, isso é uma emergência. Perigo para a saúde, quando alguém precisa de alguma ajuda em relação à saúde, para que sua vida não esteja em perigo futuro próximo. Ou seja, a pessoa está com hemorragia, perdendo sangue, levou um tiro. É urgência ou emergência? Emergência, porque pode ter uma hemorragia pior e está correndo risco de vida. Propriedade, quando a propriedade está em perigo, tem um incêndio. Quando tem um incêndio é o quê? Uma emergência. Por quê? Porque está correndo risco de morte, aquelas pessoas podem morrer queimadas. Perigo no meio ambiente, como incêndio, vazamentos de óleo, incêndio florestal, tudo isso é o quê? Uma emergência. Por quê? Porque está correndo risco de vida. Então, emergência é aquele atendimento que tem que ser imediato, que corre o risco de morte. Hemorragia, um acidente, um incêndio. Então, esse é emergência, tá? Urgência. Urgência é um estado em que não há risco imediato à vida. Então, não tem um risco de ser imediato. Porém, se não for atendida com determinado período de tempo, pode se transformar em uma emergência. Por exemplo, eu torci o meu pé. É uma urgência. Eu não vou morrer se eu não for atendida logo. Mas, se demorar muito, pode causar um risco de morte. Então, a urgência, ela não precisa ser imediata e ela não tem risco de morte. Então, até aí vocês entenderam? A Jéssica continua, não estão me vendo não, porque eu estou mostrando o slide, gente. Vocês estão vendo o slide aí, né? Eu não estou aparecendo não, só apareci para me apresentar, porque eu vou colocar o slide para vocês ficarem vendo, Jéssica. Jéssica, não, o slide não está aparecendo não, professor. Não, agora não tá não, que eu tirei para vir aqui na conversa. Quando eu coloco no bate-papo, aí some o slide, entendeu? Agora tá aparecendo o slide, né? Não. Tá sim. O meu não tá, não. Tá sim. Tá aparecendo. Tá. Ó. Jéssica, entra e sai de novo, que aí eu te aceito aqui de novo. O meu não tá, não, professor. Tá. Olhem de novo aí. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô vendo o slide, não. Gente. Eu também não tô conseguindo ver o slide. Vou colocar de novo aqui, vou colocar o fone para melhorar. Não, a gente tá te ouvindo, professor, só não tá vendo o slide. Não tá dando pra ver o slide. Vai, de novo, o slide. Não quero falar com você. É horrível, vocês estão me ouvindo. Eu vou fechar o slide e colocar de novo aqui. Só um minuto. E aí, tá vendo o slide agora? Agora sim. Agora tá dando pra ver. Glória a Deus. Vamos continuar. Então, vocês entenderam, né? A diferença entre emergência e urgência? Sim. Qual é o que tem risco de morte? Emergência. Isso. Então, emergência é o que tem risco de morte. Morte. Então, vamos lá. Desliguem o microfone de vocês aí, para vocês me ouvirem. Já desliguei. Gente, deixa só o meu microfone, por enquanto, porque senão vocês atrapalham. Tá bom, vamos lá. Então, urgência é que não tem perigo de morte e urgência é que não tem perigo de morte, e emergência é quando ocorre o quê? Risco de morte. Então, vamos continuar. Vamos lá. O que é urgência e emergência? São procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter seus sinais vitais, evitando seu agravamento, bem como seu conforto, até que ela receba assistência definitiva.
Então, quais são os procedimentos de emergência? São aqueles procedimentos que vocês devem realizar assim que vocês encontram uma pessoa passando mal, antes que ela piore. Então, vocês têm que primeiro manter o quê? Os sinais vitais, né? Ver se aquela pessoa tem pulso, se ela tá respirando, se tem alguma coisa impedindo a respiração dela, se tem alguma coisa prendendo ela, se tem algum sangramento. Então, esse é o conceito. Vocês têm que visar a vida, né? Manter os sinais vitais e evitar que essa pessoa tenha um agravamento pior. Dimensionamento da cena. Antes de iniciar um atendimento, é fundamental e de importância que o socorrista faça a análise correta do local do acidente, a fim de identificar o número de vítimas, os possíveis riscos, garantindo a sua segurança e das vítimas. Ou seja, gente, quando vocês se deparam com um acidente, com uma queda, com desmaio, com qualquer situação de emergência que vocês se depararem na vida de vocês, a primeira coisa que você tem que fazer como socorrista é analisar a cena, olhar para toda a cena. Como assim, professora? Você tem que olhar quantas pessoas tem, por exemplo, é um acidente de carro. Quantas pessoas estão lá acidentadas? Quem tem risco de morte? Se tem alguém preso? Se tem alguém com a roupa presa que não esteja conseguindo respirar? Se tem risco de incêndio? Então, você tem que analisar tudo isso. Porque quando você for ligar para o SAMU, você vai saber o que falar. De forma alguma, o socorrista é responsável pelas ações de primeiros socorros. Deve se expor a risco com chance de se tornar vítima. Como assim? A Maria encontrou uma pessoa dentro de um carro e está vazando gasolina. Tem risco de morte, pode explodir o carro a qualquer momento. Ela vai entrar lá e tirar a pessoa? Não, porque senão ela vai se tornar a vítima, né? Tem um homem pendurado com a árvore quase caindo, aí você é o socorrista, você vai lá se pendurar e tirar o homem? Não, senão você vai virar a vítima também. Então, você não pode fazer nada que você possa se tornar a vítima também. Você tem que analisar a cena, analisar o local, verificar se você pode ser socorrista, se você pode ajudar aquela pessoa, senão você chama alguém. Então, esse é o dimensionamento da cena, observar tudo. Mas lá na frente a gente vai ver o que tanto que você tem que fazer e os passos. Quais são o que são os sinais vitais, né? Sinais vitais são indicadores de funções que o corpo pode orientar, diagnóstico inicial e acompanhar a evolução do quadro clínico da pessoa. Então, quais são os tipos de sinais vitais que você pode verificar numa pessoa? Vamos ver se vocês lembram. Vocês já passaram no estágio. Vou verificar aqui. Vou botar aqui para vocês digitarem. Quais são os tipos de sinais vitais? Quem lembra? Escrevam aí. Quais são os sinais vitais que tem numa pessoa que você pode ver, verificar? Escrever aqui para vocês poderem ver. Quais são os sinais vitais? São 4 tipos. Pulso já foi o primeiro, que nós vamos ver pelo pulso o quê? Os batimentos cardíacos. O pulso é um dos principais que você vai ver quando você vê um acidente, porque você não precisa de nenhum aparelho. Respiração, muito bem, é outro, segundo. Temperatura, terceiro, falta mais um. PA, Deana, muito bem, 4. Então, quais são os tipos de sinais vitais? Perguntar para vocês. Respiração, pulso, temperatura, pressão arterial. Desses aí, quais são os que vocês podem verificar sem, tipo, no acidente? A frequência respiratória, né? Porque você não precisa de nada, você só vendo, você já sabe ver e contar quanto tá e se ele tá respirando. Você pode ver, ouvir e sentir a respiração. Você tanto vê como você sente, como você pode acompanhar, né, os movimentos. Pulso também dá de você sentir, tanto na carótida, que é no pescoço, como na radial. E só a PA e a temperatura que vocês precisavam de um aparelho, né? Mas não é tão importante numa emergência. Tipo, porque você não vai ter isso, né? Ele vai conseguir ver os sinais vitais quando chegar no hospital completo. Ou quando o SAMU chegar. Então, sinais vitais são esses 4 tipos, né? São indicadores das funções vitais que o corpo pode orientar um diagnóstico inicial e acompanhar a evolução do quadro clínico da vítima.
Pelos sinais vitais, gente, vocês podem saber se o paciente está bem, se ele está ruim, se está acontecendo alguma coisa. Porque se você encontra um paciente e ele está sem pulso, você já vai ver que ele precisa de atendimento imediato, né? Então, você já vai procurar ajuda. Então, tá, vamos lá. A temperatura. Através dos sinais vitais, vocês podem ter vários tipos de patologias, até mesmo através da temperatura do paciente dá de saber. Infecção, vários tipos de infecção. Se o paciente está com uma febre, ele pode ter uma infecção, né? Pela temperatura alta, por exemplo, uma febre pode ser causa uma infecção, um trauma, um medo, ansiedade, exposição ao frio e estado de choque. Então, tudo isso pela temperatura, se o paciente está com febre, dá de saber se ele tem um tipo dessas patologias. Porque pode ver, quem aqui já ficou com medo, ansioso, quando a gente está ansioso, tem pessoas que começam a suar frio, tem pessoas que perdem o apetite, tem pessoas que têm febre, tem pessoas que ficam com insônia, não conseguem dormir. Então, tudo isso aí vai alterar. A pressão começa a ficar hipotensa, a pressão fica baixa. Então, tudo isso aí é uma forma de você verificar pelos sinais vitais. Gente, da temperatura aqui, eu vou falar para vocês o certo porque mudou na literatura, tá? Porque antigamente, 38,7,5 já era febre, hoje em dia não é mais, não. Só considera febre a partir de 37,8. Então, tem essa dúvida aí. Por isso que eu até tirei aqui. Vou até colocar depois para vocês explicar num slide. Respiração do bebê. Esse coisa aqui, por isso que eu quero ter a prática com vocês também, que eu vou querer que a gente visualize a respiração para contar 1 minuto, um com o outro, entendeu? Por exemplo, assim, ó, o bebê é de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. O que é isso, professora? Você vai contar, ó. Você conta pela barriguinha do neném ou de vocês. Olhem para a barriga de vocês aí agora. Vocês podem ver ou sentir os movimentos. Não dá de ver, né, que a barriga tá se mexendo? Podem olhar aí, gente. Não tô vendo vocês, mas vocês estão me ouvindo. Então, é esses movimentos aí que você vê da sua barriga que você vai contar a respiração. Por exemplo, quando você vai para um estágio de contar a respiração de um paciente, você nunca pode falar, vou ver tua respiração, porque o paciente começa a ficar ofegante. Ele fica, tipo assim, ele fica respirando bem mais rápido, porque ele sabe que tu tá contando. Então, nunca pode avisar. A criança é de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto. O que é isso? Movimentos respiratórios por minuto. Você vai marcar 1 minuto no seu relógio. Em 1 minuto, a criança tem que fazer de 20 a 30 movimentos. O bebê de 30 a 60 e o adulto de 12 a 20. Esse é o normal da respiração. Se tiver maior que isso ou menor que isso, já tem alguma alteração. Então, aprendam esses valores, principalmente do adulto, que é o que eu vou mais cobrar para vocês. Um adulto, ele tem que ter 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Professora, e se tiver menos ou mais? Aí é esses termos técnicos aqui que vocês têm que aprender. Apneia, sensação intermitente da respiração, ou seja, que a respiração está ofegante, rápida demais. Você tem a sensação que, tipo, você pensa que está respirando, mas fica ofegante, aquele cansaço. Bradipneia, respiração lenta, regular. Por exemplo, você viu o seu paciente lá, ele está com 8 por minuto. Então, ele está com bradipneia, ele está respirando lento e está regular, porque está abaixo do normal. Taquipneia, respiração rápida e regular. Está muito rápido, rápido demais. Por exemplo, está mais de 20, 25 no adulto, então está com taquipneia. Dispneia, todo mundo já ouviu falar em dispneia, né? Isso é o mais comum, né? Quando a pessoa está com falta de ar. Dispneia significa falta de ar, né? A respiração difícil, que exige esforço, o aumento e uso de músculos acessórios. Ou seja, se o paciente está com falta de ar, respirando baixo, pouquinho, saturação estiver baixa, aí ele está com o quê? Dispneico. Tá bom?
Isso é a respiração que você vai contar, né? Agora a gente vai ver o pulso. Todo mundo coloque aí o dedo. Deixa eu ver, colocar aqui. Vou botar aqui e me coisar aqui. Só um minuto. Você vai botar a sua mão, seus 2 dedos indicadores, na radial aqui. Você vai sentir seu pulso aí na sua casa. Pode colocar aí e sentir. Pode procurar o pulso de vocês. Eu vou passar uma prática e vocês vão ter que fazer no colega de vocês. Todo mundo achou o pulso, ó. Vê a radial, ó, o dedão aqui, segue reto e vê aí o pulso de vocês. Tem na carótida também aqui, no pescoço. Pode ser um dos dois. Verifiquem aí se vocês conseguem. Quem conseguir, fala aí. Todo mundo achou o seu pulso? Estão olhando aí? Só a Edeana que achou? Sim, Conseguiram sentir o encontrei. pulso de vocês? Todo mundo sentiu? Obrigada. Muito bem, gente. Sente aí. Tá, todo mundo sentiu, né? Aí tá. Aí, ó, como você começa a sentir o pulso do paciente, que você vai começar a contar. Por que é importante vocês sentir o pulso, gente? Até mesmo se você vê uma pessoa desacordada, você tem que saber se essa pessoa parou. Se ela tá com uma parada cardíaca, aí você vai ter que reanimar. Então, tem que ver sempre o pulso. Então, sentir o pulso de um paciente. Ou também no hospital, né? Quando você for contar os movimentos, os batimentos por minuto. Então, vamos lá. O adulto, ele tem que ter de 60 a 100 batimentos por minuto. Aprendam aí. 60 a 100 batimentos por minuto, o adulto. Ou seja, vocês. Como é que é isso, professora? Você vai sentir seu pulso, você vai marcar 1 minuto no relógio e você vai verificar quantos tem em 1 minuto. Quanto que deu em 1 minuto, quantos batimentos. Então, você vai contar. Professora, é muito rápido, é bem rapidinho. Tem gente que tem um pulso mais acelerado, tem gente que tem um pulso mais lento. Então, você vai contar durante 1 minuto. Aí você vai ver se deu de 60 a 100, é normal, tá bom? A gente vai fazer isso depois também na prática. A criança, por isso que eu preciso que vocês aprendam esses valores. O adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, você tem que sentir essas batidinhas do pulso de 60 a 100. Se der menos que isso, tá com alguma coisa. Então, tá com os pulsos lentos, tem que verificar. Criança é de 80 a 120. Professora, por que é maior? Criança, sempre o pulso é mais rápido, tá, gente? Pode ver de uma criança, o pulso dela é bem mais forte. E de bebê, mais ainda. Criança é de 80 a 120. Bebê, recém-nascido, é de 100 a 160 batimentos por minuto. Então, o pulso, adulto, 60 a 100, criança, 80 a 120, bebês, 100 a 160, tá bom? Essa é a frequência cardíaca. Pulso, você vai ver a frequência cardíaca do coração. Quantos batimentos está por minuto, se o coração está funcionando. O Ash disse aí da sigla dos batimentos. Eu acho que confundiu lá, mas é BPM, batimentos por minuto, tá? Acho que tá trocado só no slide. Mas é BPM, tá, gente? Por exemplo, a frequência cardíaca tá 80. Aí você vai colocar lá na... Quando você for fazer uma anotação de enfermagem, frequência cardíaca, 80 BPM. Batimentos por minuto. Esse é o correto. Eu que agradeço. Vamos lá. Então, vamos agora para o exame primário. Vocês vão aprender o primário e o secundário. Os primeiros socorros a uma vítima. Isso aqui vocês têm que saber a ordem certinha. Primeira coisa, segurança do local. O que é a segurança do local? Você vai afastar os curiosos, né? Porque quando você vê um acidente, já vem 1 milhão de pessoas curiar, tirar foto, filmar. Pode ver que quando vocês veem as notícias na televisão, tem mais gente curiando do que ajudando. Então, primeira coisa que você vai fazer é afastar os curiosos. E ter a segurança do local. Ver se não tem risco de incêndio, se não tem risco das pessoas estarem se contaminando,
se não tem um sangramento, você vai segurança do local. Se tiver como fechar assim, afastar as pessoas, você tem que fazer isso. Segunda coisa, controle da cervical e responsividade. O que é isso? Se você vê que a cabeça tá torta, cervical aqui, ó, o nosso pescoço, tem que ter o controle, tem que colocar ele protegido, porque às vezes a pessoa fica até sem andar, porque atinge a coluna vertebral. Então tem que ser esse controle, tem que ter cuidado. Aí vem o ABCDE, que é o que a gente tem que fazer, né? Verificar. Primeira coisa que você vai verificar numa pessoa que tá caída, desmaiada, num acidente, numa queda, no que for. Vias aéreas. O que são as vias aéreas? Ver se não tem nada obstruído. Vai ver por onde sai a respiração, é as nossas vias aéreas. Por onde que a gente respira? Tanto pelo nariz quanto pela boca. Olhou o nariz, sentiu, viu se está respirando, viu na boca se não tem nada obstruído, que às vezes tem, se for uma pessoa, se tem uma pessoa que, por exemplo, tem algum objeto entalado, porque a gente vai ver vários fatores. Por exemplo, se é uma criança que se engasgou, você tem que verificar as vias aéreas, né? Então tem que ver se tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas, você tem que observar tudo. A Tamiris falou eu aprendi que tem que imobilizar da maneira que tiver e não tentar arrumar. No caso, isso aí é se tiver exposto a alguma coisa, Tamiris, por exemplo, uma vez eu caí do cavalo e foram me mudar de local. Eu passei 2 meses internado no PS usando colar cervical e eu ia ficar até sem andar, por conta que foram me tirar do local. Você nunca pode tirar a pessoa do local, a não ser que venha o SAMU e corra risco de incêndio. Não pode, entendeu? Negócio aí da controle cervical para verificar, né? Se não tem nada obstruindo. Por exemplo, se tiver algum objeto obstruindo, que ele se corte, cordão, tem que ter cuidado com tudo isso. Se estiver enforcando, tem que ter cuidado com tudo isso e afastar as coisas. Mas não pode estar mexendo realmente, não. Respiração, né? Vai verificar a respiração. Circulação, se está circulando o sangue. Por exemplo, às vezes tem acidente de moto, aí a pessoa tá com uma calça tão apertada, uma blusa tão apertada, aquelas meninazinhas com um topzinho bem apertado, tá nem respirando. Muitas vezes tem que cortar a roupa. Às vezes chega lá no PS um paciente que teve um acidente, mina a calça tão apertada que a pessoa o enfermeiro não consegue nem tirar, nem o técnico. Aí o que tem que fazer? Tem que cortar, porque está impedindo que o sangue circule. Exame neurológico, você vai fazer também, que é o D. Dona Maria, oi, vai bater, né? Estímulo doloso, vai dar um beliscão. O que é o neurológico? Ver se a pessoa está consciente, se ela vai te responder, se ela sabe onde ela está. Bate no peito dela, como que ela tá. Oi, a senhora tá me ouvindo? Porque você precisa saber tudo isso para quando você for pedir ajuda. E exposição da vítima, né? O último, ver se ela está exposta, se tem algum risco de incêndio, se tem algum risco de morte. Por conta que quando você for ligar para o SAMU, você tem que fazer todas essas informações. O paciente não está respirando, o paciente não respondeu, o paciente está exposto aqui, tem risco de explosão, tem risco disso. Então, vocês têm que saber de tudo isso. Esse é o primário, as primeiras coisas que você vai fazer. Segunda coisa, avaliação secundária. Somente após completar todos os passos da avaliação primária é que se parte para a avaliação secundária, onde se deve fazer a inspeção da cabeça aos pés, de forma que deve observar a presença das alterações. Fraturas, objetos encravados, deslocamento de articulação, etc. Ou seja, você vai ver se tem algum sangramento, se tem algum objeto encravado, se essa pessoa está cortada, se tem algum tipo de sangramento. Tudo isso você vai observar da cabeça aos pés na avaliação secundária. Quais são as etapas iniciais que vocês têm que saber? Avaliação do local do acidente, né, que nem eu falei para vocês. Tem que avaliar o local, como que é, se tem risco de explosão, se tem risco de incêndio, se tem risco de desabamento.
Não entrar em pânico, como é que é isso? Tem gente que entra em pânico, fica mais nervoso que a pessoa que está acidentada. Às vezes você quer... Gente, não só de acidente, qualquer emergência na vida de vocês, a gente vai ver tudo. Seja um desmaio, um engasgo, uma hemorragia, um corte, convulsão, que acontece muito também, as pessoas não sabem como agir, a gente vai ver isso também. Então, não pode entrar em pânico, ficar mais nervoso, porque assim você vai deixar a pessoa que está acidentada também nervosa. Transmita calma e confiança para que o acidentado, sua situação pode se agravar se ficar com medo ou ansioso. Então, vocês não podem transmitir nervosismo, porque senão você vai deixar a pessoa mais nervosa e ansiosa. Assuma a liderança da situação. O que é isso? Se vocês sabem como funciona, vocês têm que assumir a liderança. Tamires é a líder lá de um acidente. Vai afastar as pessoas, vai pedir para não filmar, vai verificar o paciente, ver os sinais vitais, ver se tem pulso, ver se tem respiração. Já pede para o Gilberto se localizar e ligar para o SAMU. Já pede para o outro entrar em contato, verificar onde que está, o nome da rua e tudo, porque às vezes a pessoa liga para o SAMU e não sabe nem onde está. Ah, eu tô perto aqui da árvore, não sei da onde, do centro, tem tantas árvores no centro. Então, para ligar para o SAMU tem que saber tudo. Como que está o paciente, quantas vítimas são, onde que está, onde que é o endereço. Então, tudo isso tem que saber. Então, tem que ter um líder, né, para assumir a liderança e verificar, botar um para afastar os curiosos, outro para ligar para o SAMU. Analise se há perigos no local. Então, que nem eu falei para vocês, né, você tem que verificar se tem algum perigo. Se tem um risco de incendiar um carro, tem um risco de desabamento, tem um risco da pessoa cair. Por exemplo, se ela está com uma convulsão, ela tem um risco de cair da cama, ela tem um risco de cair daquela cadeira, que nem já aconteceu eu presenciar, tipo, na sala de aula, um aluno ter convulsão na sala de aula. Às vezes, se não segurar ele, se não tirar ele da cadeira, se não deitar ele em algum local, ele vai cair da cadeira e pode ter até um traumatismo. Então, tem que ter cuidado e verificar se não tem nenhum perigo. Lembre-se que você não é um super-herói. Então, às vezes a pessoa quer fazer tudo, quer dar um de doido lá e às vezes não sabe o que fazer e acaba prejudicando o paciente. Sua segurança em primeiro lugar, não queremos outro acidentado. Então, sempre a segurança de vocês em primeiro lugar. Afastar os curiosos, né, que nem eu já tinha falado, e afastar a vítima de um local perigoso. Se for um local que vai incendiar, você tem que tirar a vítima de lá, né? No caso, se você verificou lá, né, os sinais, tudo, lá na avaliação primária, se não tem pulso, você não consegue sentir o pulso, nem da carótida, nem na radial, esse paciente parou. O que aconteceu? Ele parou, ele teve uma parada cardíaca. Alguém sabe me dizer o que é uma parada cardíaca? É quando o coração faz o quê? Alguém lembra? Alguém já tiver clínica médica? Alguém lembra o que é parada cardíaca? Da vida de vocês? O que é que vocês imaginam por parada cardíaca? São entupimento das artérias? O que mais? Quando deixa de bombear sangue, quando para de bombear o sangue. Então, gente, às vezes é uma coisa, vocês acham que é uma coisa difícil, mas não é. Então, vamos lá. Quando não tem pulso, o paciente teve uma parada cardíaca. Quando o coração não consegue bombear sangue, muito bem. É assim, gente. O nosso coração, ele é como se fosse uma bombinha que bombeia o sangue para o nosso organismo. Quando acontece uma parada cardíaca, vocês estão vendo aqui, né? Bem aqui, ó. Essa parte estão vendo aí o slide? Não. Não? Estão vendo sim. Não tô vendo, não. Os demais estão vendo? Estão vendo?
Estão vendo aqui a foto do homenzinho, o coração, a parte vermelha é do sangue, a parte azul é da veia. Estão vendo aí? Parada cardíaca. Não, professor. Sumiu de novo, não será? Acho que sim. Só pra ti. Eu não estou vendo nada, eu estou vendo. Eu vou fechar de novo aqui, vou colocar de novo o slide. Estão vendo? Amiga, ela pagou matéria na nossa sala. Estão vendo Ela já passou aí? 2 no Covid. Agora sim. Estão vendo o Foi slide? agora. Sim. Tá. Então, Amiga, parada. ela pagou matéria na nossa sala. Já, parem Ela de passou conversar. pedindo sangue e tudo. E Vamos lá. quando foi a... Essa parte vermelhinha aqui, ó. É por isso que eu lembro do rosto dela. Eu digo, meu Deus, eu Artéria. conheço essa Gente, mulher. Mas aí eu digo, não é do tempo que eu tô olhando como para é o que estão socorro, não. conversando Mas aqui? Cadê eu? Onde é que desliga esse microfone? Eu tô escutando as pessoas conversando. Estágio, amiga, toma cuidado, amiga, pelo amor de Deus. Quem é que Tanta tá, gente morrendo. quem é que tá falando aí? Tem pessoas conversando e tá dando pra escutar. Não, não pode conversar, não, gente. Parada cardíaca. Quando o coração para de funcionar, a circulação sanguínea é interrompida, ou seja, o sangue leva oxigênio para todo o corpo. Então, o sangue ele vai bombear e levar oxigênio para todo o corpo. Então, quando ele é interrompido por alguma coisa, quando ele para de bombear esse sangue, fica sem oxigênio, os órgãos morrem e após 4 minutos sem receber sangue, o cérebro já começa a morrer. Ou seja, tem uma parada cardíaca. Porque o coração é que bombeia o sangue. Então, se ele é interrompido de alguma forma, se não tem impulso, se ele teve alguma alteração, ele já acontece o quê? Uma parada cardíaca. Então, você tem que estimular o coração para ele poder bombear sangue novamente. Como é que eu vou estimular o coração? Quem sabe? Quando tem uma parada cardíaca, o que a gente faz? Massagem cardíaca. Muito bem, massagem cardíaca. Então, a gente vai realizar RCP. RCP. Reanimação cardiopulmonar. Então, vamos lá. Você vai ativar aqui. Tem o externo, o ossinho do externo. Olha aí abaixo do seu peito. Sinta aí um ossinho em vocês. Abaixo desse externo, você vai fazer a massagem cardíaca. A gente vai ter uma prática disso. Aí você vai fazer a massagem cardíaca aqui e com isso vai bombear sangue novamente e o paciente pode estar, o quê? Voltando. Ou não, se não evoluir. Então, você vai fazer 30 compressões cardíacas e 2 ventilações. Antigamente tinha respiração boca a boca. Hoje em dia não tem mais, não é mais utilizado, tá, gente? Não é mais utilizado. É utilizado o quê? O Zambu. Então, você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Ou seja, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 30 e depois 2 ventilação. Como que é feita essa ventilação? Com ambu. Então, gente, você também pode, se não conseguir contar 30 compressões, vocês podem marcar 2 minutos de massagem. 2 minutos de massagem. Fez 2 minutos de massagem, vai ambusar 2 vezes. E com 3 minutos faz a adrenalina, que vai também ativar o coração, que é a medicação. Hoje em dia, no COVID, quando o paciente tem parada cardiorrespiratória, que é o que acontece diariamente, não pode ambusar por conta de aerosol, porque senão vai contaminar todo mundo. Então, só é a massagem cardíaca que tem. Não tem o ambu, a ventilação. Não pode. Então, o protocolo só é as massagens e medicação. Massagem, medicação, massagem, medicação. Então, sempre vai ser assim. Professora. 2 minutos de massagem,
3 minutos adrenalina. De 2 em 2 minutos massagem, 3 minutos adrenalina. E tem que ficar revezando. Quem tá fazendo a massagem e o outro vai ambusar para não cansar, né? E ficar revezando. Essa massagem aqui, eu vou explicar melhor para vocês na prática, porque assim, só fazendo, vocês fazendo para ver o local certo, tudo direitinho. A gente vai aprender aqui a teoria. Qual é a técnica, né? Você vai se posicionar do lado da vítima, que deve estar de costas, e numa superfície plana, né? Paciente. Remova as roupas que cubram o tórax da vítima. Você não vai fazer uma massagem cardíaca com o pessoal com a roupa bem acolchadinha, não. Já tinha que ter removido desde o início, né? Que nem eu ensinei para vocês. Então, você vai remover toda roupa para poder iniciar a massagem cardíaca. Então, você vai colocar o calcanhar de uma mão no centro do peito da vítima, entre os mamilos, e põe o outro calcanhar sobre a outra mão. Então, é uma mão sobre a outra. Faça compressões fortes e rápidas durante, né, os minutos tudinho. Vocês têm que ter cuidado, gente, porque essas compressões, muitas vezes o que mais acontece é quebrar a costela de paciente. Porque às vezes você não sabe, você coloca muita força e a intensidade tem que ser a mesma. Por exemplo, o tanto que você afunda, pode ser de 4 a 5 centímetros, você vai ter noção mais ou menos, é a mesma. Porque às vezes você começa a fazer massagem, tipo rápido, bem rapidinho, num pique doido, e você se cansa. Na metade você já tá cansado e pega e para o ritmo. E com isso vai fazer que não bombeie o sangue mais rápido e o paciente não volte. Então você tem que ser a mesma velocidade durante toda a massagem. Mesmo que canse, né? Ao final de cada compressão, o tórax deve voltar à posição de repouso, porque o tórax, você vai aprofundar, né? E ele vai voltar, de acordo com a massagem. Essa parte aqui, ó, da ventilação, era como se antigamente. Não tem mais. Se vocês fossem fazer respiração boca a boca, né? Vai levar a mandíbula, tampar o nariz, selar o seu lábio e soprar. Mas não tem mais isso, vai ser com ambu. Então, fez a massagem, vai dar 2 ambuzadas. Que é aquele... Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. Acho que todo mundo sabe o que é ambu aqui, né? Nem coloquei uma fotinha. Então, esse negócio da massagem aqui, ó, vamos fazer uma prática dela para vocês aprenderem. Parada cardiorrespiratória. Quando a pessoa para por hipóxia. O que é parar por hipóxia, professora? É quando o paciente não está mais respirando, né? Não está mais conseguindo respirar. Então, ele vai parar por hipóxia, não vai conseguir respirar e o coração também vai parar. Então, você vai ver, ouvir e sentir. A respiração, gente, dá de ver. Você vê aí, ó, sua barriga se mexendo, olha para sua barriga que você vai ver. Você pode ouvir também, né? Se você encostar a sua cabeça perto de um paciente, você vai ouvir a respiração dele e também vai sentir. Não espere ajuda, haja rápido, verifique se há algum objeto obstruindo a boca ou a garganta, né, do paciente. Inicie rapidamente a respiração, né? Mantendo a vítima aquecida. Remova a vítima quando for absolutamente necessário voltar à respiração normal. Então, tem que ter cuidado na parada cardiorrespiratória. Como é que você sabe que um paciente parou? Inconsciência, o paciente vai ficar inconsciente. Parada dos movimentos Pulsação respiratórios. fraca. Oi? Pulsação fraca. Também. Parada dos movimentos respiratórios também, né? E o pulso, quando o paciente ele começa a parar de respirar, a saturação começa a baixar, automaticamente o coração dele vai parar. E a ausência de pulsação, você não consegue sentir mais o pulso. Então, ele teve uma parada respiratória. Então, você também vai fazer massagem RCP, né? Cardiopulmonar, reanimação, a mesma coisa. Liberar as vias aéreas. Gente, detalhe que eu esqueci. Toda vez que faz um ciclo de massagem e 2 ambu, tem que verificar o pulso, porque tem que ficar vendo se o paciente voltou. Então, tem que ficar tendo uma pessoa específica para isso. Por isso que eu vou querer, tipo, o grupo de
o 4, né? Um vai fazer a massagem, um vai checar pulso, o outro vai ambuzar e o outro vai estar trocando, né? Ainda tem um para marcar o tempo. Hora de trocar, porque se não marcar o tempo, como é que você vai saber quando tá perto de acabar? Então, vamos lá. Verificar sempre o pulso. Então, vamos lá. O que você vai verificar, né? Liberar as vias aéreas superiores, verificar a respiração, inspecionar a cavidade oral da boca, ver se não tem nada obstruindo, né? Para que você possa verificar se não é isso que está ocorrendo, que ele não está conseguindo respirar. Por que isso? Tem criança que às vezes para de respirar porque está engasgado com alguma coisa e começa a ficar roxo. Por exemplo, se é uma criança que tem uma parada cardiorrespiratória, então tem que verificar se não tem nada obstruindo a respiração. Verificar o pulso carótido, né? Para isso, sempre é bom verificar o pulso da carótida, que é aquele do pescoço que eu mostrei para vocês. É o mais eficaz de se ver. Se tiver ausente, já começa 30 compressões torácicas. Terminou as compressões, tem que fazer o quê? Verificar o pulso, sempre. Então, não esquecer desse detalhe. Se o pulso voltou, para a massagem. Então, vamos lá. Sempre manter a calma, evitar pânico e ter bastante atenção. Em relação à avaliação primária, secundária, dimensionamento da cena, alguma dúvida? Vamos lá, vamos agora fixar na mente de vocês. Professora, Oi. no exame primário, o X entra dentro dessa classificação? É porque agora colocaram ele, mas entra também. Entra, né? Pode entrar. Ah, tá bom então. Vamos lá, agora vamos lá. Vamos ver se vocês lembram. O que é que você encontrou? Vou dar um estudo de casa aqui para vocês. Vocês estão indo para o CTEAC. E vocês se deparam com um acidente. Vocês têm primeiro socorro, vocês são técnicos, vocês têm que ajudar. Vocês não podem negar socorro, não. Vamos lá, vamos anotar aí, lembrar. Tá bom, vocês estão lá. Primeira coisa que se faz, o que é? Quando você encontra um acidente? Ver o local. Ver o local. Quem mais? Não é só o Oeste, não, todo mundo participando. Maria, o que você vai fazer? A exposição da vítima. Exposição da vítima. Muito bem, Emanuele. O que mais? Ver a respiração dela. Ver a respiração. Não, isso aí tu tá confundindo com a avaliação primária. Quando você encontra um local, lá no início que a gente aprendeu, quando você tem um acidente, quais são as etapas iniciais do acidente? Lembra? Identificar a quantidade de vítima também. Identificar a quantidade de vítima, verificar os riscos. Muito bem, Gilberto. O que mais? Afastar os curiosos. É isso que eu quero que vocês aprendam, porque vocês estão confundindo. Eu estou falando quais são as etapas iniciais. Quando você viu um acidente. E a segurança da vítima Segurança também. da vítima é a sua também, né? Isso, e a minha também. Manter a calma. Muito bem, Deana. Você vai ficar com nervoso, gritando, ansioso? Não, né? Não existe. Então, o que é? Afastar as vítimas, afastar os curiosos, verificar os riscos, quantas vítimas tem, se tem quantos tem nesse acidente, verificar se tem alguém para lhe ajudar, né? Porque você vai ser o líder, para alguém ligar para o SAMU e tal. Enfim, essas são as etapas iniciais. Depois vem a avaliação primária e secundária. Vamos lá, avaliação primária.
que é o ABCDE. O que é a primeira coisa da avaliação primária? Sem colar. O que é o A? O que é a primeira coisa? Quem lembra? Vias aéreas. Vias aéreas. Quem dá mais? Não pode colar, não. Falem a verdade aí. Vocês lembram ou não lembram? Vias aéreas, professor. Muito bem. Letra B. Respiração. Muito bem, Andréa. C. Circulação. Circulação. Muito bem. D. Exame neurológico. Como é que faz o exame neurológico, gente? O que é o exame neurológico? É tocando na vítima, se ela tá correspondendo. Muito bem. Chamando a vítima. Muito bem. Você vai ver se ela consegue me Ela tá responder, né? Sim. É. Exposição da vítima. Tá. E tem agora também, foi lançado no protocolo o X, que até o que o Wes perguntou. Vocês acrescentem aí no caderninho de vocês. Quem assistiu a aula vai ganhar 1 ponto e ainda vai acertar na prova. O X é hemorragia, anotem aí. É o ABCDE, o X é hemorragia, André. Por exemplo, assim, se tem hemorragia no paciente, esse foi acrescentado agora. Se ele tem hemorragia, aí é o X. Seria hemorragia externa, né? Se tem É hemorragia o controle externa. do sangue. Então, A, vias aéreas. B, respiração. C, circulação. D, exame neurológico. E, exposição à vítima. E X, se tem hemorragia externa. Externa é o que você está visualizando, né? Então, você vai ver. Certo até aqui? Então, vamos lá. Continuar. Então, vocês já sabem o que é avaliação, vocês já sabem quais são as etapas iniciais, do que fazerem, já sabem o que é avaliação primária, secundária. Já aprenderam tudo? Não, minto. Avaliação primária. Todo mundo acertou, vai acertar na prova, sem colar. E qual que é a avaliação secundária? Lembram? Todo mundo falou da primária. A secundária é o quê? As fraturas. O que mais? Os objetos encravados. Então, vamos lá. Avaliação secundária. Objeto, se tem fratura, se tem algum risco de encravamento de alguma coisa, né? E deslocamento da articulação. Então, essa é a avaliação secundária. Então, são 2 tipos. Primária e secundária. Fixem isso na mente de vocês. E depois vem a parada cardíaca. Parada cardíaca é quando o quê? O coração para de bombear o sangue. Quantas compressões devem ser feitas? 30. Quantos ambu? 2. 2. Muito bem, gente. Depois que você faz as 30 compressões e 2 ambu, vocês têm que verificar o quê? O pulso. Muito bem. Muito bem. Se tiver pulso, vai parar ou vai continuar? Parar. Vai parar. Eu quero que vocês aprendam também, meus amores, que quando termina de fazer as compressões e ambu, terminou, vai fazer depois de a cada 3 minutos a adrenalina, que é uma medicaçãozinha que serve para ativar os batimentos cardíacos, ou seja, para que eles possam voltar. Então, a cada 3 minutos tem que botar a adrenalina direto, não dilui, tá, gente? Só é aspirar, colocou, aí depois põe água destilada para lavar o acesso. Olha o Jairo aí! Como é que está? Grande Jairo! Seja bem-vindo, querido. A imagem ficou escuro para mim. Não tem imagem não aqui, meu amor.